E uma mulher que tinha o fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla dos seus vestidos, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas 8, versículos do 43 ao 48. A história da mulher que tinha o fluxo de sangue é sem dúvidas bastante conhecida, e tamanha a lição de fé que vemos nesse relato bíblico. E é importante destacarmos que a mulher do fluxo de sangue padecia desse mal por 12 anos. Então, logo de imediato, conseguimos ter uma ideia que essa mulher estava debilitada ou fraca fisicamente falando. O interessante é que muitas pessoas que estavam enfermas e que procuravam por Jesus, na maioria das vezes, essas pessoas o abordavam pedindo-lhe uma cura, e Jesus, por meio do seu toque, ou de uma ordem através de uma palavra ou de uma oração, lhes concedia um milagre. Mas a mulher do fluxo de sangue não tinha em mente abordar Jesus como a grande maioria fazia. O objetivo dela era se aproximar de Jesus e de alguma forma tocar na orla do seu vestido, pois a sua fé lhe dava essa certeza, que apenas o toque na orla do vestido de Jesus já seria o suficiente para curá-la daquela hemorragia. A mulher do fluxo de sangue tinha inúmeros obstáculos para chegar até Jesus. Um deles seria romper a barreira da vergonha ao público, pois naquela época o fato da sua enfermidade lhe causar um fluxo de sangue constante tornava aquela mulher impura, segundo a lei dada por Deus a Moisés, que encontra-se em Levítico, no capítulo 15 e no versículo 25, que diz assim: Quando uma mulher tiver fluxo sanguíneo por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando o fluxo se prolongar além do costume, ficará imunda, enquanto durar o fluxo, como nos dias da sua menstruação. Outro ponto era a multidão que acompanhava Jesus por onde ele passava, e que em sua maioria buscavam também por um milagre. E ainda que houvesse uma grande multidão pelo caminho, dificultando ainda mais ela de chegar até Jesus, a mulher do fluxo de sangue seguia firme no seu objetivo, no alvo de sua cura. E mesmo que talvez estivesse sem forças e fraca devido à enfermidade, ela não se deixou vencer por nenhum dos obstáculos, até que finalmente, chegando por detrás de Jesus, tocou na orla dos seus vestidos, e logo estancou aquele fluxo de sangue, chegando ao fim a enfermidade que a assolou por 12 anos. E de imediato, Jesus interrogou a multidão, perguntando quem havia o tocado, mas muitos negavam tal ato. E Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta e dizes: Quem é que me tocou? E Jesus afirmava a todos que alguém havia lhe tocado, porque dele havia saído o poder. E vendo a mulher que fora curada do fluxo de sangue, que não podia esconder aquele ato perante Jesus, ela então se aproximou-se dele tremendo e prostrou-se, e disse diante de toda a multidão a causa e o porquê lhe havia tocado, e como logo de imediato foi curada. E Jesus, cheio de amor e compaixão, disse a ela: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz.
Outro ponto muito interessante é que na mesma narrativa da história, um pouco antes da mulher que tinha o fluxo de sangue tocar em Jesus, um homem chamado Jairo, e que era um dos principais da sinagoga, prostrou-se diante de Jesus, pedindo a ele que adentrasse a sua casa para curar a sua filha, que estava à beira da morte. E por mais que Jairo tivesse uma posição de destaque na sociedade, o que poderia até ter facilitado a ele a sua aproximação até Jesus em meio à multidão, para Jesus todos os que o buscavam eram iguais. Jesus nunca se importou com nada disso, tanto que a mulher do fluxo de sangue chegou depois, mas recebeu seu milagre primeiro que Jairo. E embora uma grande multidão tocava em Jesus, houve um toque diferente de todos aqueles, que chamou a atenção de Jesus, que fez com que Jesus notasse o poder que saiu dele, por meio daquele único toque. Jairo conseguiu, por meio da sua voz, parar Jesus, para que Jesus o escutasse. Mas a mulher que tinha o fluxo de sangue, sem dizer ao menos uma palavra, mas com um toque de fé, fez com que Jesus não só parasse, como Jesus também parou a grande multidão que o acompanhava, pois a fé daquela mulher chamou a atenção de Jesus.